Fala galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Thalisson e o meu objetivo é trabalhar em cima de geopolítica com vocês e fazer que vocês compreendam tudo o que acontece dentro da cadeia do agronegócio. A gente trabalhar também um pouquinho sobre a área urbana, distribuição de terras, aquecimento global, voltar um pouco no tempo, entender como funcionou a questão de distribuição de terras no Brasil ao longo dos anos. Por que que hoje Mato Grosso do Sul é uma área que cresce tanto na área agrícola, no âmbito agrícola, né? Por que que no Rio de Janeiro a gente teve a época do café, a gente não tem mais? E pode parecer uma bobeira, mas esses assuntos são assuntos certos de cair em prova. São assuntos certeiros, sempre tem questão sobre isso e ela vem geralmente em gráfico. Costuma vir pergunta, mas na grande maioria ela vem em gráfico. E se você não entende, se você não tem uma noção do que acontece nessa linha histórica, você acaba ficando perdido. Então vamos lá. Quando a gente fala em agricultura e agronegócio, infelizmente a visão de algumas pessoas é que na roça tem aquela pessoa humilde que fala errado, chapéu de palha, é, um capim na boca, né, fumando seu cigarro. E na verdade, depois que chegou a Revolução Verde, as coisas mudaram. Hoje eu sou engenheiro agrônomo e eu falo com toda a convicção. Se você quer trabalhar na área agrícola, você tem que ser bom com tecnologia, você tem que ser bom com inglês, você tem que ser bom em química, porque senão você fica atrasado no mercado. Não tem uma feira agrícola que eu participo que não tenha pessoas de fora do Brasil. E geralmente essas palestras são dadas em inglês ou espanhol, para vocês terem noção de como tá. Hoje você trabalha com GPS, sistema de GPS dentro do trator. Então hoje tem trator que não tem motorista, não precisa de motorista. Isso tudo aconteceu por quê? Por conta da Revolução Verde. Eu vou estar disponibilizando material, mas eu peço encarecidamente que vocês pesquisem mais sobre esse assunto. A Revolução Verde, ela veio para trazer tecnologias para a área agrícola. Tecnologia de semente, tecnologia de insumos. Que insumos são esses, Thaleson? Nutrientes, controle de plantas daninhas, certo? Maquinários, colheitadeiras, plantadeiras. E isso tudo fez com que tivesse uma modificação no espaço rural do Brasil, certo? Por exemplo, uma fazenda que tinha 50 funcionários passa a ter 10 funcionários. E o que acontece quando tem essa mudança? Quando, quando a Revolução Verde vem? Acaba acontecendo o êxodo rural. Então, numa segunda parte, a gente vai estudar o que aconteceu na área urbana nesse período. Mas a princípio, nós vamos focar na Revolução Verde. A Revolução Verde mudou o jeito da agricultura do Brasil, certo? Aqui no Rio de Janeiro era muito forte o café. E o que acontecia? O plantio era feito de morro abaixo, certo? Era feito de morro abaixo, por quê? Quem ficava lá embaixo ficava vigiando os escravos. Como a linha era reta, as entrelinhas do plantio de café eram retas, você podia vigiar cada um dos escravos. E qual que foi o grande problema disso? Quando chovia, essas linhas retas nas entrelinhas dos plantios causavam o acarreamento de solo. E hoje, quando você vem aqui no Rio de Janeiro, aqui na parte sul fluminense, no Vale do Café, você vê muita vossoroca. Espero que vocês pesquisem o que é vossoroca, que eu não vou falar. Você vê muito cupinzeiro aqui. E o Vale do Café acabou. Acabou porque não tinha técnicas de plantio. Hoje não se planta fora da curva de nível, certo? Para você fazer um plantio correto, você faz em curva de nível. Espero que vocês pesquisem isso também. E quando a Revolução Verde chegou, chegaram as tecnologias e pessoas capacitadas para trabalhar. Hoje você vai como eu falei, você vai numa fazenda, a pulverização não é feita mais com a parte costal, com o aparelho costal, é feito de avião.
É tudo mecanizado. É feito projeto, geoprocessamento, que é uma parte muito interessante. E isso mudou. Depois da Revolução Verde, o Brasil mudou. Tanto que hoje a gente está vivendo uma pandemia e eu não acredito que o Brasil vai quebrar. Por quê? Hoje, a última notícia que eu li era que um terço ou dois terços do PIB do Brasil vinha do agronegócio. E o agronegócio não para, não para. O Brasil é o celeiro do mundo e a gente exporta muita commodity, commodities como soja, como milho, sorgo, algodão. A gente sempre exporta. E também a gente tem uma coisa muito positiva acontecendo nesse período. O dólar está alto. O dólar está 5 alguma coisa, 5,70 se eu não me engano. Isso é muito positivo para o Brasil. Por quê? Quando a gente exporta, a moeda é o dólar. Então quando volta para o Brasil e a gente transforma em real, o valor sobe. Por isso que eu não acredito que o Brasil vai quebrar com a pandemia, porque a agricultura continua. E nós vamos trabalhar agora em um assunto que também é muito recorrente em prova, que se chama CAI, Complexo Agroindustrial. O que seria esse complexo agroindustrial? Dentro da fazenda, dentro da área onde vão ser produzidos o produto bruto, hoje funciona da seguinte maneira. Vou te dar o exemplo da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar também que já foi muito forte no Brasil. E ainda tem alguns plantios bem fortes. No Paraná, por exemplo, é uma área bem forte. Mas como que funciona? Quando se corta a cana-de-açúcar, o produtor ele tem 24 horas, de 24 a 36 horas para chegar numa usina de cana-de-açúcar. Por quê? Senão ele perde na metade a quantidade de grau-brix, que é a quantidade de sólidos solúveis dentro da cana. Ou seja, ele perde dinheiro. Se ele demora mais de 24 horas, 36 horas, ele perde metade da cana-de-açúcar dele. Então o que ele faz? Ele faz um complexo agroindustrial dentro da fazenda dele. Esse complexo agroindustrial ele é dividido em três etapas. Os insumos, que são as máquinas, os fertilizantes, as sementes, o plantio, ou a criação, pode ser pecuária, pode ser pecuária ou o próprio plantio mesmo, de alguma cultura. E ele também tem a parte de beneficiamento. Então o que acontece? Dentro da fazenda nós temos o insumo, nós temos a parte produtiva e depois, principalmente nas áreas de cana-de-açúcar, nós temos as usinas de cana-de-açúcar, que são as áreas onde são produzidos combustível, álcool em gel, açúcar, né? Cachaça, para quem gosta de cachaça. Então, a gente começa a mudar. Por quê? As pessoas tecnificadas nas áreas agrícolas, que estudam nas universidades, que ficam nas áreas urbanas, acabam também saindo das áreas urbanas para irem para a área rural. E, consequentemente, as pessoas que estão na área rural, que não tem muita aptidão para essa área, não se interessam ou não tem qualificação, acabam voltando para a cidade. Então isso tem um impacto muito grande. Muito grande. E é o que a gente vai estudar também um pouco mais na frente, o impacto da área rural na área urbana. Certo? E um terceiro ponto que eu queria falar hoje aqui, só para fechar a nossa ideia de uma maneira bem rápida, é mostrar para vocês que existe o agronegócio, que quando a gente fala de agronegócio, geralmente as pessoas pensam em grandes produtores, mas nós também temos a agroindústria. Tanto que nós tivemos um problema seríssimo há 1 ou 2 anos com a JBS, com o Joesley. Não sei se vocês lembram disso, mas é bom estar atualizado porque isso é recorrente em prova. O Joesley ele fez um pedido de alguns milhões de reais no Banco BNDES. E já é estranho, porque o Banco BNDES, que é um banco brasileiro, ele já não empresta dinheiro.
E houve muito desvio de dinheiro com a JBS, que é uma grande empresa. E o que isso tem a ver? A JBS é uma empresa de carnes e que emprega muita gente. Muita gente. Hoje a agroindústria emprega muita gente. Se você for parar a pensar, as pessoas fazem, no mínimo hoje, no Brasil, 3 refeições por dia. O café da manhã, o almoço e a janta. E eu te desafio a pensar numa coisa. No café da manhã você toma o café, o leite e o açúcar. Eu te desafio a pensar, de onde vem o café, de onde vem o leite, de onde vem o açúcar. Se vocês tiverem essa dúvida, olhem no rótulo do alimento que vocês consomem. Aí você vai almoçar. O arroz, de onde vem? O feijão, de onde vem? A carne ou o ovo, de onde vem? Na janta, a mesma coisa. Se você parar para pensar, você consome alimento do país inteiro. A fruta que você come é de onde? Né? A bebida, um refrigerante, um suco, que seja, de onde que é? E quando você para pensar nisso, você vê que a agroindústria ele é enorme, o agronegócio ele é enorme. E a gente não tem a dimensão disso, infelizmente. Eu falo isso porque uma vez eu fui dar uma palestra numa escola aqui em Pieral, município do Rio, e eu perguntei pro pessoal assim, de onde vem o leite? E as pessoas acham que vem do mercado, vem da caixinha de leite. Uma vez eu perguntei, e a pessoa também não estava errada, né? Também não estava certa. Eu perguntei assim, de onde vem a água que a gente bebe? Vem da torneira. Eu falei assim, tá, mas sai de onde da torneira? Aí um outro respondeu, vem do Paraíba. Eu perguntei, tá, mas e do Paraíba? Vem de onde sai do Paraíba? As pessoas não têm a noção de como funciona o sistema agrícola, o sistema ambiental. As pessoas não têm. E isso é uma dimensão de ideias e que conecta com outras disciplinas, certo? E então hoje era só essa primeira conversa que eu queria dar para vocês, é, porque a gente vai estudar todo esse sistema, a gente vai tentar entender tudo da melhor maneira possível para que as ciências naturais fiquem mais fáceis na cabeça de vocês, tá bom? Em geopolítica a gente vai estudar basicamente isso, tentar estudar a estrutura do Brasil, a gente vai estudar biomas, aquecimento global, é, infelizmente eu não sei se vai ser comigo isso, mas a gente vai ter que dar uma pincelada no golpe de 64, que é muito importante, e alguns eventos do Brasil que contribuíram para que a gente tivesse esse formato que a gente tem hoje do Brasil. Então, para vocês passarem a semana, eu dou uma dica para vocês: façam bastante exercício. Eu vou mandar um material de apoio e eu peço também encarecidamente vocês, peguem esse tema e façam uma redação com esse tema, porque ele é bem pertinente e pode ser um tema de redação talvez, tá bom? Um abraço, fique com Deus.